Ou é a 52? 51. Beleza. Então, continuando, iremos para a sexta questão, letra A. Não é isso? Quinta questão, letra A, desculpa. No texto dramático, não é verdade? Quem é que pode falar para mim algumas das características desse texto? E aí? É um texto que tem como objetivo ser o quê? Encenado, que é produzido por um dramaturgo, certo? E ele é considerado um texto narrativo. Então, sim, ok? Temos também as rubricas no texto dramático. Essas rubricas, elas são mencionadas durante a apresentação ou algo mais íntimo, é algo mais para o ator, segundo os passos certos do diretor. E aí, quando vamos ler um texto dramático, nós falamos alto também. As rubricas, sim ou não? Não, né? É apenas para nortear o ator ou nortear a atriz. Certo? Então, vamos lá. Questão de número 5. O comportamento da idosa não parece muito normal. Lembrei agora da idosa do casal que nós tínhamos conversado. Os idosos, né? Não podia, né? Não podia. Então, temos aqui a velha ajudando a catar as cartas e repetindo, quase cantando. Não são assuntos que me interessam. A velha pega uma carta e começa a fazer uma brincadeira com o velho. Então, vamos lá. O que podemos deduzir a respeito de sua saúde mental? Isso, né? Mas vejam só. Uma coisa é ninguém me informar. A outra, eu abrir a porta da minha casa e ver um trator a fim de derrubá-la e eu achar que aquilo é normal, né? Então, assim, existe alguma coisa nessa história, assim, que não foi falada pra gente. Ok, né? Eu acredito que alguma coisinha ali tem, minha gente. Então, aparentemente, ela possa sofrer, enfim. Pois é, né? Eu acho que ela acho que ela tem algum tipo de problema. Eu creio que sim. O que é que vocês irão responder? Que aparentemente ela sofra de algum problema mental. Eu acho melhor não estar dando, porque dá continuidade, né? Então, pessoal, ó, quinta questão, letra A, chegamos à conclusão que aparentemente ela sofra de algum problema mental, ok? Aparentemente, ela sofra de algum problema mental. Vamos à letra B. Esse fato dá mais intensidade ao conflito. O fato de saber que a senhora, que a idosa, ela sofre de algum problema mental, isso dá mais intensidade ao conflito. Vocês passam a enxergá-lo de uma outra forma?
Eu coloquei que coisas que usaria o fato de que eu não ter falado sobre o convívio, porque poderia travar a produção dela. Isso mesmo. Então, talvez por esse motivo, o idoso não comentou nada com ela. E outra coisa, né, pessoal? O fato de saber que ela tem algum problema mental já muda a minha percepção em relação à história. Talvez seja por esse motivo que chegou nos 45 minutos do segundo tempo e as coisas ainda estejam para ser encaixadas. Não é verdade? É que acaba Pois é. Então, eu consigo perceber de outra forma. Eu já consigo entender o porquê desse atraso. Então, o que é que nós podemos colocar na letra B? Que, além da situação, ela ser bastante difícil, né, tem esse agravante da mulher aparentemente ter alguma deficiência mental, e isso ocasiona o quê? O que é que isso vai acarretar? Na ansiedade dela, mas será que ela está ansiosa? Ou ela está sem entender a situação? Está sem entender. Então, ó, vamos colocar assim, vamos colocar que devido à situação da idosa, ela não pode ajudar. Ajudar quem? E isso acarreta no quê? No atraso. Vai ficar mais grave para eles ou menos a situação? Agravando a situação. Ok? E devido à situação da idosa, ela não pode Agravando toda a situação. Agravando toda a situação. Por quê? Se, né, talvez fosse tudo dentro da normalidade, tudo já estaria o quê? Encaixadinho, pronto para se mudar. Como ficou a resposta? devido à situação da idosa, ela não pode ajudar o esposo, agravando todas as situações. Ótimo, Rafael. Ótimo, ótimo, ótimo. Podemos ir para a sexta? Vamos lá. As rubricas são um elemento importante no texto dramático. Explique a afirmação feita no enunciado. Se eu soubesse que teria essa questão, eu teria dado uma introduçãozinha. Mas por que as rubricas elas são tão importantes? Por quê? E aí? Para poder, pois, são um dia que colaboradores ficar mais dentro do assunto. Eu coloquei, Peraí. Pode falar. Bianca? Assim, eu me sinto dentro da procedimento. Também, com certeza. Eu coloquei dois formulários. Dá para compreender e é desenvolvimento no ato todo. E Luiz? Que elas são cruciais para uma boa interpretação. Ótimo. Não mexe em nada. Para os demais, vamos só incrementar, ok? Então, por que as rubricas são importantes? Nós temos alguns fatores que mostram essa importância dela. Primeira coisa, minha gente, a rubrica ela é como se fosse a voz de um narrador. Mas, no texto dramático, nós não temos a presença de um narrador. O que essa rubrica faz no texto? Ela vai fornecer o quê? Informações para quem? Para o leitor? Para os atores, se for um texto encenado, certo? Não sendo ensinado para nós leitores. Então, vamos lá. As rubricas são importantes, pois fornecem informações. Só acrescente.
são importantes. Neste caso nosso, eu vou colocar leitor, tá certo? São importantes para o leitor as rubricas são importantes para o leitor. Por quê? Pois fornecem o quê? Fornecem informações que auxiliam em quê? Na compreensão do quê? Na compreensão do texto. Alguém pode ler para mim como ficou? Certo. Auxiliam na compreensão do texto. Agora, a letra C. O pessoal de casa está acompanhando. Vocês estão acompanhando, gente? A correção? Sim, sim. Estão acompanhando? Sim. Hoje não tem fone, eu não estou ouvindo. O meu fone só fala. Não... Sim. É porque aqui ele está falando, entendeu aí? Ó, eu estou sem áudio. Aí qualquer coisa vocês escrevam aqui, tá? Porque eu não vou conseguir ouvir vocês dois. Se não estiverem acompanhando, vocês falem, ok? Vamos para a letra B. No texto lido, que informações as rubricas expressam? Mas como que? Vamos enxugar mais isso? Enxugar, deixar mais resumido, mais claro. E aí? Porque vamos ler algumas rubricas do texto. Vamos lá. Ela fala assim: ao telefone, faz sinal para o velho, ouve espantada, olhar triunfante, pegando o telefone, ajudando a catar as cartas. Então, isso que faz é o quê? Movimentos, certo? Gestos também, tá, Clara? São só sinônimos. Então, vamos lá. Indicações de movimento, indicações. E aí, Rafael? Tá acompanhando? Ah, tá. Indicações de movimento e ação das personagens. Agora, se na rubrica tivesse chorando de emoção, com medo, aí seriam de fato emoções, certo? Posso prosseguir? Vamos lá. Posso prosseguir, gente? Hoje tá sem muita participação, entendeu? 5 minutos? Então dá tempo de fazer a última, a C, né? 10 e 10 que toca? Beleza. Letra C da sexta questão. De que forma as rubricas nos ajudam a entender
a dimensão do problema vivido pelo casal de idosos. E aí? São bem parecidas, não é? Eu também percebi. Então, nós entendemos, a partir das rubricas, que, de fato, a senhora, ela sofre com algum problema, né? Sofre de algum problema mental, porque mesmo diante da situação, uma rubrica, ela informa que ela estava brincando com o idoso. Lembra? Então, nós podemos colocar isso. Entendemos que a senhora não está em condições psíquicas, QI-CAS. De plena saúde, e o que é que o marido dela faz? Esconde dela o quê? A problemática, o problema da situação. Parei em quê? Antes do meu comentário? Saúde. E seu marido tenta plena, em condições psíquicas de plena saúde, foi isso que eu falei? E seu marido tenta esconder dela o problema real. O problema real. Alguém pode ler para mim? Ok, muito obrigada. Então, de acordo com a sexta questão, vocês conseguiram entender, de fato, qual é a função da rubrica nesse tipo de texto? Então, quando, talvez ano que vem, talvez no ensino médio, quando nós estivermos fora dessa condição, desse contexto de pandemia, quando houver uma apresentação, uma feira literária, eu sempre vou optar, se eu estiver com vocês, na encenação de um texto dramático, porque é interessante, né? Você, às vezes, vê uma peça teatral, mas não sabe como é que as coisas funcionam por trás, a partir do texto, ok? Então, vamos à sétima questão. Como já vai tocar, eu só vou comentar um pouquinho sobre ela, tá? Como se trata de um texto dramático, o objetivo é ensiná-lo. Sendo assim, se você fosse representar o texto em uma peça teatral, quais os elementos cênicos que você usaria? O que são elementos cênicos, minha gente? Iluminação, sonoplastia, figurino. O que é que vocês iriam... E quando eu falo da sonoplastia, vocês iriam optar por qual som? Olha aí. Lembrem do contexto, né? Que eles estão inseridos. Barulho de quê? De trator, né? Coloca lá aquela máquina que... um barulho bem grande, burburinhos, né? Porque eu penso na seguinte cena. Eu penso em o idoso preocupadíssimo para poder resolver as coisas. A senhora, nem aí que não sabe de nada. E externo, o trator ali, querendo que ele saia dentro da casa para poder... Pois é. E eu queria ler o fim desse texto, porque é só um fragmento. Vou procurar, se eu achar, eu tiro a cópia e... Que já são 10 e 11.
Deixa eu ver aqui. Eu fui para mim com meus pais sem querer, liguei um trator. Misericórdia. Misericórdia, porque trator não sei me dirigir. Gente, vejam só. Eu vou encerrar essa gravação da primeira parte da aula, devido ao intervalo que vai começar daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, certo? Eu só vou parar a gravação, mas estarei aqui ainda com vocês até tocar. Até daqui a pouco.